Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Vou estar fazendo aqui um breve resumo do que foi tratado em sala de aula. Espero que possa ficar um pouco mais claro para você. Sabemos que em sala de aula, o dinamismo da sala de aula, as distrações muitas vezes, a perca de raciocínio, ela acaba prejudicando o entendimento do aluno. Também toda a extensão da matéria acaba fazendo com que o aluno seja um pouco prejudicado. Então eu vou estar gravando um videozinho aqui. Espero que vocês possam assistir, gostar da matéria, gostar do assunto, se envolverem, tá bom? Dúvidas vão mandando para mim no WhatsApp e eu estarei respondendo para vocês todas as dúvidas que vocês têm, tá? O vídeo ele é apenas um complemento do que foi abordado em sala de aula, de forma que facilita a compreensão de vocês, o entendimento de vocês, e de forma que vocês possam recorrer ao vídeo sempre que tiverem esquecido o assunto, tá bom? Então a matéria que nós estamos estudando é essa matéria aqui, Bibliologia, material da FAESP, e estaremos abordando alguns assuntos aqui. No capítulo 1, que vai da página 9 até a página 19, até a página 19, nós iremos ver vários assuntos. Então esse assunto, esse primeiro capítulo, vou pelo menos dividir em duas partes, tá bom? A primeira parte que eu quero falar com vocês envolve um pouco a interpretação, métodos de interpretação errado da Bíblia Sagrada. Então ele vai citar pelo menos 5 métodos aqui que está errado, tá? Então primeiro, o racionalismo. O racionalismo nada mais é do que um fruto oriundo do iluminismo. Nós sabemos que a Igreja Católica ela detinha todo o conhecimento, tanto artístico, quanto litúrgico, quanto teológico. Ela era detentora de todo o conhecimento. Com a Reforma Protestante, houve aí uma expansão do conhecimento, uma expansão do saber, livre das amarras da Igreja, dos dogmas da Igreja. Então qualquer pessoa podia agora estudar, porque todo aquele império, toda aquela autoridade, aquela força que a Igreja Católica tinha no passado, ela acabou se perdendo depois da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela foi um movimento tanto apoiado pelos religiosos quanto pelos não religiosos. Como, por exemplo, acho que Carlos V, se não me falha a memória, me perdoe se eu estiver errado, queria casar-se novamente, a igreja não autorizava esse casamento. Então, a Reforma Protestante era de interesse nacional, de interesse popular, não apenas de pessoas religiosas, porque haviam pessoas de todas as esferas que queriam se ver livre das amarras da Igreja Católica, né? Então esse império, essa força, essa autoridade que a Igreja Católica tinha, ela perdeu com a Reforma Protestante. Isso dá nascimento, através disso nasce o Iluminismo. Com o Iluminismo, chegamos ao que a gente conhece hoje como liberalismo teológico. E o liberalismo teológico, embora traga consigo esse nome de uma escola teológica, acabou prejudicando muito as igrejas, acabou prejudicando muito a fé das pessoas, porque ela trouxe consigo a razão, a ciência consigo. De forma que, para qualquer liberal teológico, acreditar no sobrenatural torna-se uma missão impossível. Porque não existe, eles vão negar veementemente os sobrenaturais das Escrituras. Talvez eles aleguem e digam que o sobrenatural é um mito, ou que não aconteceu de fato dessa forma, da forma em que foi narrada nas Escrituras, que os escritores da Bíblia eles acabaram aumentando um pouco mais os fatos para causar impacto nos seus leitores. Então, o liberalismo teológico ele trouxe consigo males para a teologia, trouxe consigo males para a igreja. De forma que os leitores racionalistas ou os leitores liberais, eles negam as ações, os eventos sobrenaturais das Escrituras.
eles não entendem que as escrituras são inspiradas por Deus, então eles vão negar veementemente a inspiração divina das escrituras. E isso nada mais é do que aquilo que a apostila da FAESP está chamando de racionalismo teológico, oriundo do liberalismo teológico, aliás, está agregado ao liberalismo teológico, mas oriundo do movimento que a gente conhece como iluminismo. Então, essa é uma prática, uma maneira, uma forma de se ler a Bíblia erroneamente. E por quê? Porque a Escritura ela é inspirada por Deus, conforme Pedro fala. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para o ensino. Tá ok? Temos um outro modo também de se ler a Bíblia erroneamente. Essa a apostila vai chamar de romanismo. O que é o romanismo? O romanismo ele faz a leitura da Bíblia, mas eles não entendem que a Bíblia é a única fonte de fé, ela não é a única fonte de fé e prática. Então, agregado à leitura da Bíblia, nós precisamos aceitar, né, os romanistas têm que aceitar aquilo que eles reconhecem como tradição. Então, na mente católica, na defesa católica, ela vai se basear que a tradição foi passada de Jesus para Cristo, foi passada de Jesus para Pedro. Pedro foi o primeiro Papa. E Pedro passou esse legado aos seus sucessores. De forma que os católicos romanos entendem que essa tradição passada de geração em geração alcança o papado que nós temos hoje, que nós vemos hoje dentro da Igreja Católica. Então, para o católico romano, a tradição também conta na forma de se ver, de se interpretar as Escrituras. E eu vou um pouco mais além. Em alguns momentos, a tradição ela vai falar mais alto do que a própria Escritura Sagrada. Tá? É claro que a tradição, em algum período da história, ela foi um forte argumento para a defesa do cristianismo. Então, por exemplo, quando nós estávamos ali, quando nós estudamos acerca do gnosticismo, o gnosticismo alegava que receberam uma nova revelação, né, e que o ser humano poderia chegar ao conhecimento da verdade através do conhecimento. Então, era muito comum, era muito fácil os gnósticos apresentarem uma nova revelação para o povo. Só que essa revelação que os gnósticos apresentavam para o povo era uma revelação secreta. Enquanto que os pais da igreja alegavam que receberam uma revelação que foi passada de tradição a tradição. Então, essa tradição passada de geração a geração pelos pais da igreja, que assim eles argumentavam, ela defendeu a igreja dessa nova teologia trazida pelos gnósticos. Né? Então a tradição, em algum momento da história, ela foi positiva, porque defendeu a igreja, defendeu a fé cristã do gnosticismo que estava surgindo, nascendo e crescendo com muita força. Porém, a diferença é que enquanto os gnósticos alegavam terem recebido a revelação secreta, os pais da igreja alegavam que receberam por tradição, agora não secreta, né, porque todos os ensinamentos dos apóstolos e de Cristo todos os ensinamentos foram falados, foram ditos abertamente para quem quisesse ouvir. Então Jesus, por exemplo, quando ele queria pregar, ele estava na praça, estava no templo, estava numa sinagoga, estava na praia. Da mesma forma também os discípulos, né? Então,
Nesse sentido, a tradição, por algum período, né, por esse período próximo ali do cristianismo, foi viável, foi benéfico para a igreja. Ok? Porém, quando a igreja ela passa a ser romanizada, a tradição ela começou a ser prejudicial. Primeiro porque não eram todos os cristãos que tinham acesso à Bíblia Sagrada, então acabava sendo prejudicial. E hoje, né, alguns católicos não conseguem se desprender da tradição. Então, entre a palavra de Deus, entre a Bíblia Sagrada e a palavra do Papa, muitos católicos irão ficar com a palavra do Papa em nome dessa conhecida tradição. Então, a tradição ela foi tão prejudicial, que em 1547 os papas convocaram um concílio de Trento, né, após a morte de Martinho Lutero, para inserir no seu cânon, né, outros livros que até então eram lidos apenas buscando-se um pano de fundo histórico para a Bíblia Sagrada. Então nós temos aí os livros apócrifos agregados ao cânon das Sagradas Escrituras em 1547. Tá? Nesse caso, a tradição foi prejudicial e a tradição falou mais alto do que a própria história, porque as pessoas não consultavam esses livros como inspirados por Deus até então. Né? Então, nesse caso, a tradição falou mais alto do que a história e falou mais alto até mesmo do que a própria teologia. Ok? Um outro modo de se ler a Bíblia erroneamente é fazendo da Bíblia um objeto místico. Né? Um objeto místico. Então, alguém que lê um salmo acredita que isso é suficiente, forte, isso é algo suficiente forte, né? Ou algo forte suficientemente para o proteger, para o livrar de qualquer mal, de qualquer praga, de qualquer ação diabólica, de qualquer ação maléfica, de qualquer ação espiritual do mal. Tá? Então nós sabemos que não é simplesmente deixar o livro aberto em cima de um estante, que não é simplesmente ler um salmo. Não, a Bíblia ela precisa ser lida, precisa ser estudada, precisa ser avaliada dentro dos seus contextos, aplicar a Bíblia Sagrada as regras de hermenêutica, né? Que nós já estudamos em outras matérias, tá bom? Então, quando eu faço da Bíblia um objeto místico, eu estou fazendo uso inadequado da palavra de Deus. Estou lendo ela de forma distorcida. Eu posso citar aqui também, posso introduzir nesse meio místico aqui a leitura espíritas, tá? Que os espíritas fazem da Bíblia em momentos onde existe manifestações espirituais de corporação, no espiritismo científico, no espiritismo da mesa branca, por exemplo, isso é muito comum em algum momento onde existe uma manifestação, um espírito que segundo eles é desencarnado, maldoso. Então em alguns momentos, eu sei porque eu vivi isso na prática, eu vivi isso, né? Ler esses salmos como que invocando aquele salmo para guardar o corpo, a matéria daquela pessoa. Então isso é um elemento místico, né? Estão fazendo da Bíblia um misticismo. Ou até mesmo posso citar aqui o uso inadequado que algumas igrejas neopentecostais fazem das Sagradas Escrituras. Então, por exemplo, quando uma igreja neopentecostal coloca um manto vermelho, dizendo que quem tocar naquele manto vai ser curado, porque tocavam nas vestes de Paulo, porque a mulher tocou nas vestes de Jesus e foi curada, e por isso aquele manto está ali na igreja. Ou quando tem que se passar por um vale de sal para receber vitória, ou quando tem que comprar uma chave, quando tem que comprar uma caneta para que seus negócios tenham êxito, façam sucesso, você alcance o seu objetivo, ganhe dinheiro. Então isso é um uso místico das Sagradas Escrituras. Uma outra forma também, e essa mais histórica do que o próprio misticismo, é a neo-ortodoxia, está lá na página 11 da apostila. A neo-ortodoxia ela foi uma resposta em que alguns cristãos tentaram dar
para o liberalismo teológico. Então, enquanto o liberalismo teológico negava as escrituras sagradas como inspirada por Deus, negava as escrituras sagradas como palavra de Deus, como negava os atos sobrenaturais, a neo-ortodoxia ela surge para dizer assim, olha, é verdade que não é toda a Bíblia Sagrada que é palavra de Deus. Mas dentro da palavra do homem, mesmo contendo erros, porque a neo-ortodoxia acredita que a Bíblia ela contém erros, mesmo contendo erros, a Bíblia contém, nesse caso, percebe-se que enquanto a ortodoxia, que é a interpretação sacra, correta das Escrituras, enquanto a ortodoxia alegava que a Bíblia é a palavra de Deus, o liberalismo negava a Bíblia como palavra de Deus, e a neo-ortodoxia diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, percebam que afirma que a Bíblia é a palavra de Deus, a ortodoxia, o liberalismo nega a Bíblia como palavra de Deus e a neo-ortodoxia diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. A ortodoxia diz que a Bíblia ela é infalível, ela é inerrante. O liberalismo teológico vai dizer que a Bíblia contém erros e a neo-ortodoxia também vai alegar que a Bíblia contém erros. Tá? A neo-ortodoxia vai dizer que em meio a esses erros é possível que a Bíblia contém a palavra de Deus. Tá? Dentro destes erros, Deus fala. Portanto, a neo-ortodoxia ela visa separar o que é palavra de Deus daquilo que é escritura. Para o neo-ortodoxo, as escrituras é aquilo que o homem colocou no papel. E a palavra de Deus é quando Deus fala conosco através do que está escrito no papel, escrito por um homem falho. Portanto, a neo-ortodoxia ela vai até crer em algum grau de inspiração da Bíblia, mas ela vai negar a inspiração verbal e plenária da Bíblia. Uma outra forma de se ler a Bíblia erroneamente é lê-la com os óculos, com o viés das seitas. E eu quero me referir aqui às seitas pseudos cristãs. Pseudo, de falso. Seita de partido. Partido cristão falso. Né? Porque o pseudo-cristianismo é um cristianismo falso, é um cristianismo fingido, não é um cristianismo verdadeiro. Tá, ok? E ela se parece em muitos aspectos com o cristianismo autêntico. A linguagem, as vestes, né? O uso da Bíblia. Só que para tantas seitas, a Bíblia ela é apenas mais um livro que Deus possa falar através desse livro com o homem. Para algumas seitas, a Bíblia está em pé de igualdade com o livro de seus outros escritores. Portanto, na Adventista nós temos os livros de Ellen White, nas Testemunhas de Jeová nós temos os Sentinelas, né? A Torre de Vigia. Para os Mormons nós temos as Revelações de Joseph Smith. Para os Espíritas nós temos o Evangelho segundo Allan Kardec, além de outras manifestações sobrenaturais. Então essas seitas elas acabam sendo um método errado de leitura da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia para estas seitas não vai ser o único manual de fé e prática. Para eles precisam de outras fontes de revelação, além das distorções daquilo que está escrito na Bíblia. Porque a seita ela vai empregar na sua leitura, na sua hermenêutica, regras que não se adequam, que não são apropriadas para a leitura e a interpretação da Bíblia. Né? Partimos agora para os dois últimos métodos errôneos, errados de leitura da Bíblia, que são as novas hermenêuticas, e aí nós temos aí
nos dias de hoje, muita gente sugerindo que se faça uma reinterpretação da Bíblia Sagrada, uma reestruturação da Bíblia Sagrada. Alguns sugerem até que a Bíblia Sagrada seja reescrita, né? E eles aplicam várias regras para se interpretar a Bíblia que nos levaria facilmente a um fracasso teológico, a um erro teológico muito grande. Como, por exemplo, quando a Bíblia vai falar acerca dos homossexuais, eles vão entender e eles vão inserir ali em alguns textos onde está claramente proibido o ato homossexual, eles vão interpretar e vão colocar ali dentro daquele contexto o ato sexual como forma de culto a deuses pagãos. Mas basta a gente ler toda a passagem, avaliar os contextos para a gente ver que tanto no Antigo Testamento era proibido o ato sexual entre pessoas do mesmo sexo, quanto no Novo Testamento, né? Então, no ensino geral das Escrituras, esse argumento de quem propõe uma nova hermenêutica não se sustenta. E por último, nós temos aí o simplifismo, ou simplismo, melhor dizendo, o simplismo teológico. O que é o simplismo teológico? É quando a pessoa ela lê a Bíblia, mas não sabe a linguagem que a Bíblia está falando, se é uma metáfora, se é uma parábola, se é uma hipérbole, ela não procura saber o conceito geral das Escrituras, ela não procura saber o contexto do livro ou da época em que está sendo escrito, elas não têm interesse nenhum nos originais, né? Então, isso é um modo simplista de ler a Bíblia. Então, para quem adota esse método de leitura e de interpretação, tanto faz se o texto é uma metáfora, se o texto é literal, o que importa é o que ele entende naquele momento. Não precisa, segundo esse método, se fazer novos avanços teológicos e novas pesquisas teológicas para chegar ao pleno conhecimento da verdade. Para eles, o que ele entender naquele momento é o que é válido. Tá ok, meus irmãos? Eu espero que isso tenha ficado claro. Deus abençoe vocês. Assista esse vídeo quantas vezes achar que é necessário, tá bom? Forte abraço e Deus abençoe você.